Bom dia, dando continuidade às aulas. Eu vim aqui hoje, falar sobre os poetas líricos. Então a gente vai fazer algumas ressalvas, voltar um pouquinho o que a gente falou, né? E explicar o que muda com esses novos poetas, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, primeira coisa, a gente viu com Homero e Hesíodo, principalmente na última aula, o Hesíodo, como que funcionava, como que começa a despontar ali no período arcaico, e a gente vai estar falando aqui no final do período arcaico, tá tudo bem? Esse é o período dos poetas líricos, o final. Começa a surgir a ideia, a noção, certo? De uma contraposição entre o mundo, a realidade, e o eu, o indivíduo, tudo bem? Aquela coisa que a gente começou a falar ali, começou a explicar-se ali, que não havia no mundo, seja no mundo no mundo homérico, a Idade das Trevas ou Idade Média, se a gente quiser chamar assim, e no período do Hesíodo, do período arcaico, essa noção basicamente de dividir o mundo entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo. Essa noção não existia. Tá? Ela começa a aparecer no Hesíodo, começa a se colocar ali. Tá? Então o que vai acontecer? Uma coisa importante de entender na Grécia, que vai ajudar muito a entender como que funcionava o funcionamento da sociedade grega, é como que funcionava a religião. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a religião grega ela vai ser basicamente baseada nas descrições, nas explicações que a gente já falou, feitas por Homero e feitas pelo Hesíodo. Tudo bem? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Na aula de mitologia eu vou fazer bem mais especificar bem essas explicações. A gente está passando aqui um pouco por cima disso, simplesmente porque a gente está vendo para entender somente como que vai surgir a filosofia. Então a gente podia dizer que existia dois tipos de religião na Grécia, né, de religiões. O primeiro é a religião pública. Existia uma religião pública que todos os indivíduos participavam, tudo bem? Essa religião pública, basicamente, ela não tem uma obra, ela não tem um tipo de Bíblia. Não existia essa ideia de um livro, certo? Como a Bíblia, que é dado por Deus ou por uma divindade, para que as pessoas seguissem. Então, como que funcionava então? Funcionava assim: havia as explicações, as citações das obras da Ilíada e da Odisseia. Em cima disso, os sacerdotes gregos faziam os cultos propriamente públicos, tudo bem? Mas esses sacerdotes no período grego, eles não tinham grande força política, simplesmente porque não havia a ideia de uma doutrinação, no sentido de você pegar aquelas obras, aquele grupo de sacerdotes, somente eles interpretarem, tudo bem? E forçar sobre as pessoas um dogma, uma interpretação própria deles sobre elas. Não existia isso. Tá? Então, os sacerdotes gregos eles não vão ter grande força política na Grécia Antiga, tá? Porque eles não têm o domínio do dogma, como aconteceu com outras religiões, como o cristianismo, entre outras, em referente a esses textos que a gente está falando. Tá? E não há uma Bíblia, não há um conjunto de mitos que formam uma Bíblia grega. Isso não existe também. Do lado dessa religião pública, tudo bem? Que está baseado nos textos tradicionais de Homero e Hesíodo, havia o quê? Uma religião que vai ser o quê? De caráter particular, específico. Seja de uma família, seja de uma comunidade, seja de um indivíduo, tudo bem? Que são os chamados mistérios, tá? Então, os mistérios eram uma religião particular, não era de todos os indivíduos, e era de região para região, tá? Então, guardem isso. Existe uma religião pública e existe uma religião particular. E, em especial, o que a gente tem que conhecer dos mistérios, vai ter várias formas, né, de seitas ligadas aos mistérios, que é importante entender o seguinte: essas seitas elas não se contrapõem à religião pública, tudo bem? Ou seja, existe uma religião pública que acredita em vários deuses, e esses mistérios são nada mais, nada menos do que um complemento para essa religião pública, que vai colocar elementos que não estão bem explícitos ali, tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente vê? Quando a gente pega a tradição homérica, o Homérico é o texto mais antigo, nós observamos que o Homero,
né, tirando todos os adendos que foram colocados depois, mas a obra propriamente do Homero, a Ilíada, a Odisseia, mostra que o homem é propriamente mortal para Homero. Então, quando você morre, a sua existência acaba, você vai para um lugar chamado Hades, certo? Um lugar que nós traduzimos por inferno, e é importante fazer algumas diferenciações aqui, né? Primeiro, esse inferno não é o inferno cristão, não tem fogo, não tem demônios, não tem castigos, não é essa ideia de castigo e expiação, certo? Apesar de haver sofrimento, segundo que o Aquiles fala para o Ulisses, que eu vou falar isso aqui rapidinho. E esse inferno, para os gregos, ele é basicamente uma condição humana, ou seja, tanto os homens bons como os homens maus, certo? Digamos assim, dentro da moral propriamente grega, todo mundo, quando morre, vai para o inferno. Então, se você é um cara bom, que trabalha, ajuda as pessoas, não sei o quê, você, quando morrer, vai para o inferno para os gregos. Se você é um cara mau, também vai. Não existe uma ligação moral em relação a isso. Aí ou não para o inferno. Todos vão, tudo bem? E o que mostra que quando se chega no inferno, o que chega do inferno seria a sua sombra. O conceito de alma para o Homero não é a noção que o Homero entende por alma, não tem nada a ver com o conceito cristão. Ou seja, não existe uma oposição entre o corpo e a alma, onde o corpo é de um determinado período, ele desaparece quando você morre, mas sua alma continua. Isso não existe. Para o Homero, o corpo e a alma é a mesma coisa. Então, quando você morre, o que sobrou do seu corpo, a sua sombra, tudo bem? Segundo ele, vai para esse lugar que se chama inferno, e o que dá ali indicações é que haveria possibilidade de você se passar por um processo de reencarnação. Porém, isso, lendo só o texto de Homero, não é possível afirmar, tudo bem? Uma passagem que vai estar mostrando esse tipo de coisa, ou que essa sombra que vai para esse lugar chamado inferno, lugar frio, onde estão todas as pessoas que morreram, tudo bem? É um lugar onde parece haver sofrimento, apesar de não haver propriamente castigo, certo? Como o inferno cristão. E ela aparece, essa citação, na Odisseia, tudo bem? No texto do Homero, a segunda parte da Ilíada, onde o personagem principal da Odisseia não é o Aquiles, é o Ulisses ou Odisseu, dependendo da tradução. E lá ele encontra velhos companheiros da guerra de Troia, certo? O Ulisses está voltando para casa e ele encontra velhos companheiros. E lá ele vai encontrar o Ajax e o Aquiles e vai conversar com eles, tudo bem? E eles vão falar que o inferno é um lugar horrível, tá? Nesse sentido. Então, o que nós temos de indicação do inferno homérico era isso. Ou seja, era um lugar onde a nossa sombra, aquilo que restou de nós aqui, vai para lá. Existe indicação de há reencarnação, mas não é explícito se há ou não, pelo menos para o Homero. E o que tudo indica que o homem, para o Homero, é mortal. Ou seja, depois, basicamente, da morte, como você morre, a sua existência termina. O que vai para lá, para esse lugar de sombras, é o resquício do que você tem. Mas isso não implica que você vai sofrer um processo de reencarnação ou que você seja imortal. Pelo menos não dá essa certeza ali. Então o que vai acontecer? Além dessa religião pública que trabalhava com esses textos homéricos, vai surgir uma religião que vai tentar explicitar algumas coisas desse tipo. E aí vai surgir os mistérios. Um dos mistérios mais importantes que não dá para entender os pré-socráticos, Pitágoras, não dá para entender Heráclito, não dá para entender Demócrito, sem entender essa noção de mistérios, vai ser uma das seitas que vai ser chamada de orfismo, certo? Por que tem esse nome? Tem esse nome porque tem baseado, segundo essa seita, a origem dela vem de um personagem que depois vai se transformar em um personagem mitológico, que é o Orfeu, o Trácio Orfeu, tudo bem? O que trabalha o que traz de inovação o orfismo? Que vai ser uma religião particular, uma seita particular, certo? Que não é pública propriamente dita. Você é selecionado para fazer parte desse tipo de religião, tá bom? Então existe essa religião pública de toda a comunidade e existe essa religião particular, que você tem que ser selecionado, você é um escolhido,
tá? A primeira coisa que vai trazer de inovador nessa religião chamada orfismo, essa seita, vai trazer a ideia de imortalidade. Ou seja, quando você morre, você vai para o Hades, você vai lá para aquele lugar onde o Homero falava, e você vai passar por um processo de reencarnação. Ou seja, a alma ela é imortal. O homem, o indivíduo, não. Então, se o cristiano morre, ele vai para o Hades, ele não vai desaparecer. Ele, na verdade, vai continuar, a sua alma vai continuar, porém ela vai reencarnar em vários outros corpos. Essa é a primeira coisa que é inovador. Segunda coisa que é inovador que o orfismo trouxe, a ideia de que para você parar o ciclo de reencarnações, você tem que ter uma vida justa, um tipo de vida boa, que aos olhos dessa seita era considerada aquela que daria para você como glória, como algum tipo de basicamente algum tipo de presente por você ser uma boa pessoa, ia parar esse ciclo de reencarnação. E o que é mais interessante é o quê? Por que acontecem essas reencarnações, segundo essa seita? É que você tem um pecado, um determinado tipo de noção de pecado original, que vai ser muito parecido com a Bíblia nesse sentido, que foi cometido e que você, até nessa vida boa, essa vida justa, segundo os critérios basicamente dessa seita, você conseguiria voltar aos deuses. Ou seja, o que essa seita está propondo é o seguinte: primeiro, todos os homens são imortais. Todos os homens estão passando por um processo de reencarnação constante. Para os homens pararem esse processo e a sua alma não ir mais para o Hades, mas voltar aos deuses, certo? Eles têm que ter uma vida que tem que seguir os critérios dessa seita chamada orfismo. O que é importante entender aqui é que aqui começa a se delimitar, na civilização grega, a oposição entre, tudo bem, alma, que também o termo é daimon, certo? Demônio, não no sentido de demônio do cristianismo, não tem nada a ver isso, tá? E corpo. Então aqui começa a surgir, começa a aparecer a oposição entre alma e corpo. E essa seita ela vai ter um grande impacto na cultura grega, e principalmente nos pensadores. A filosofia de Platão, por exemplo, ela é basicamente um desenvolvimento, grande parte dela, dessa visão de mundo. Tá? Beleza, então o que acontece? Então, essa religião que se separou, de um lado, uma religião basicamente pública, a partir das obras de Homero e Hesíodo, e de outro lado, as religiões dos mistérios, que vai trazer o orfismo, vai trazer esse primeiro desenvolvimento, essa primeira divisão, tudo bem, entre basicamente algo que está fora de mim e algo que eu sou. Eu tenho um eu dentro de mim, tudo bem? E então, vamos lá, vamos começar a falar dos poetas propriamente líricos. Então, eles vão ser desse período, ou seja, o orfismo é uma religião bastante antiga, tudo indica, mas tudo indica que começou ali no final também do período arcaico, então é mais ou menos no contexto, certo? Do século 7, século 6 ali, tudo bem? Antes de Cristo. O que apresenta basicamente ali? A poesia lírica, ela vai apresentar uma característica que vai ser diferente da épica e também a de Hesíodo, que é o quê? Vai se narrar, vai se apresentar nessa poesia basicamente descrições, tudo bem? Do que esse eu sente, dos sentimentos, tá? Quando a gente fala de lírica, tá ligado ao quê? O termo lírico tá ligado de um instrumento, que é a lira. Então, eram poesias que eram escritas não para ser faladas em lugares públicos, tá? Então, o que acontece? Tinha poesias que você falava em público. Por exemplo, Homero, Hesíodo, eram poesias que você ia lá, falava para toda a comunidade ouvia. Agora, havia também tipos de criações literárias que eram fechadas, que não era para todo mundo, tá? E aí vai surgir uma das noções mais importantes, que é o simpósio, certo? Que é o beber vinho com outro. Então, as pessoas se juntavam, faziam um tipo de banquete, certo? Ali, elas comiam,
tudo bem? E bebiam, e ao mesmo tempo elas basicamente falavam, recitavam poemas. Era basicamente, vem daí. Esse tipo de poesia, ela é falada, ela é descrita naquele momento, tá? E o que ela vai ter como o centro, essa poesia? Não é tanto guerras, não é tanto a luta, não é tanto combate, não é tanto esse tipo de tema que é da poesia propriamente épica. Mas vai ser o quê? Descrição, certo? De determinados sentimentos que aqueles indivíduos têm. O que é bom colocar um parênteses aqui, certo? Quando eu falo descrição de sentimentos aqui, esses sentimentos não são pessoais, eles são descrições, tudo bem, que se ligam ainda à épica. Como assim? Quando a Safo, a Necronte, tudo bem, Teógno, são exemplos assim de poetas, falam poesia grega, fazem poesia, eles fazem poesia com o objetivo de mostrar o quê? Como seria a estrutura dessa poesia? Eles falam uma determinada situação que eles sentem e eles remetem a uma determinada divindade, certo? Então, essa poesia, ela ainda não tem como característica a descrição de sentimentos pessoais, porque os sentimentos aqui, certo? Apesar, não são, as pessoas não entendem esses sentimentos como seus, ou seja, é como se eu, Cristiano, quando eu sinto um determinado sentimento de raiva por alguém, não é um sentimento meu, mas é a manifestação de uma determinada entidade em mim. E o que a minha poesia vai fazer é descrever como eu, certo? Essa manifestação do Ares, que é o deus da guerra, supomos assim, se liga a mim. Então, é um tipo de experiência divina que está sendo comentada naquela poesia lírica, tudo bem? Então, é fundamental entender isso. A lírica grega, arcaica, que a gente está falando aqui, ela é a descrição de uma experiência religiosa, tudo bem? Entre o que? Sentimentos, que são considerados sentimentos que a gente considera como sentimentos pessoais, mas para os gregos não se entende como sentimentos pessoais, mas como uma relação com divindades. Tudo bem? Tudo bem com isso? Então é exatamente esse tipo de tema que vai estar ligado à lírica ali. Então a lírica, ela não trabalha ainda, ela não tem, ela está apresentando ainda, lembre-se, é o começo. Ainda essa separação que aparece no orfismo entre sujeito e objeto, ainda começa, ainda é o primeiro desenvolvimento, certo? Ela só vai começar a ser consumada, essa separação total, a partir do cristianismo. Então, antes disso, há uma separação, mas essa separação não leva a você separar as duas coisas. Ou seja, não existe a ideia de você descrever sentimento pessoal no período clássico, no período, grego e no período também romano. Só a partir do cristianismo que essa ideia vai começar a se tornar possível, tá? Então, é exatamente isso. Então, quando a gente fala dos poetas líricos, eles vão estar descrevendo essa relação pessoal, não com seus próprios sentimentos, mas com essas entidades, certo? Que são manifestação, certo? Dos desejos, dos sentimentos, da raiva, entre outras coisas que a gente sente. E já volto aqui, tá, pessoal?